e o céu cede. Nós, o povo, a fim de formar uma união mais perfeita. Os justos votaram. Taxa os super ricos. Uma casa dividida contra ataques. Claro, eles precisam do povo. Nós não temos medo. Nós prometemos uns aos outros nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Pouco mais de 231 mil homens serviram no exército continental durante a Revolução Americana, e apenas 48 mil serviram ao mesmo tempo. Quantos você consegue nomear? Provavelmente você pensa em George Washington, talvez Hamilton, Lafayette. Se você é um verdadeiro entusiasta da história, pode se lembrar de Nathanael Greene ou John Stark. E quanto a todos os outros? Quem se lembra dos soldados comuns que conquistaram nossa independência? Sou Michael Knowles e me lembro de um desses soldados. Não porque ele liderou um regimento famoso ou ocupou algum cargo importante. Não há monumento ao seu serviço além de uma pequena lápide em um cemitério distante com um simples epitáfio de 4 palavras: Soldado da Revolução. E eu me lembro desse soldado porque ele é meu tataravô, Simon Knowles. Como a maioria dos soldados continentais, o nome de Simon aparece no apêndice de um livro de história. Se não fosse por um único pedido de pensão do exército escrito quase 50 anos depois, ninguém saberia nada sobre seu serviço. Mas a Providência e o Congresso organizaram as coisas de tal forma que sabemos sobre seu serviço e o serviço de dezenas de milhares de seus companheiros soldados de base. Simon se alistou para lutar com a tenra idade de 15 anos e serviu durante toda a guerra, desde a Batalha de Bunker Hill em 1775, atravessando o Delaware com Washington até as batalhas de Trenton, Princeton e Saratoga, passando pelo amargo inverno em Valley Forge, até a vitória final em Yorktown, e então para uma dispensa honrosa, novamente com Washington em Newburgh em 1783. Após a guerra, Simon, como a maioria de seus companheiros veteranos, tornou-se fazendeiro. Ele não possuía muito. Seu patrimônio consistia em uma novilha, uma espada de seu pai e uma bengala, efeitos pessoais todos no valor de $1. Essa relativa pobreza comum entre os homens que venceram a Revolução foi uma dificuldade para ele, mas uma bênção para nós, porque levou esses patriotas a detalharem seu serviço em documentos oficiais do governo em troca de um modesto estipêndio na velhice. Mas o dinheiro nunca foi uma prioridade para esses homens. Os adolescentes e jovens de 20 e poucos anos que se alistaram e se realistaram no Exército Continental podem ter feito isso com a promessa de pagamento, mas esse pagamento raramente chegava a tempo. Mesmo quando chegava, valia menos do que o papel em que estava impresso. Uma carga de dólares continentais dificilmente compraria uma carga de provisões. Os homens eram pagos como se fossem voluntários, mas esperava-se que lutassem como um exército profissional. O General Stark treinou seus homens nos pontos mais finos da guerra, incluindo a baioneta, que surpreendeu os hessianos no ataque surpresa em Trenton. Os sobreviventes hessianos relataram que as tropas americanas atacaram com uma ferocidade e disciplina mais características das forças europeias de elite do que de uma milícia desorganizada do Novo Mundo. A habilidade desses soldados comuns na batalha era ainda mais impressionante, dado o fato de que eles geralmente estavam famintos. Em Valley Forge, durante o inverno de 1777 a 1778, carne e pão praticamente desapareceram. Os homens viviam de bolos de fogo, uma pasta de farinha e água, por dias a fio. O refrão mais comum das frágeis cabanas que alinhavam o acampamento era: sem carne. Joseph Plum Martin tinha 17 anos quando acampou em Valley Forge. Muitas vezes, ele escreveu, passei 1, 2, 3 até 4 dias sem um pedaço de comida, a menos que os campos ou florestas pudessem, por acaso, oferecer o suficiente para evitar a fome absoluta.
Muitas vezes, quando peguei o último grão dos ossos do meu escasso pedaço, comi os próprios ossos tanto quanto possível, e depois tive que realizar alguma tarefa dura e cansativa. 1 em cada 6 soldados morreu naquele inverno. Aqueles que sobreviveram às balas e baionetas dos britânicos, assim como a constante desnutrição, doenças, disenteria, tifo, varíola e exposição. O General Washington relatou que, no final de dezembro daquele ano, não menos que 2.898 homens estavam inaptos para o serviço por estarem descalços e de outra forma nus. Muitos não conseguiam andar com os pés congelados, e Valley Forge nem foi o inverno mais frio. 2 anos depois, durante o inverno de 1779 a 1780, um sentinela morreu congelado em seu posto em Morristown, Nova Jersey. Quando os soldados continentais não estavam congelando, estavam caindo de insolação. Na Batalha de Monmouth, em junho de 1778, inúmeros soldados desmaiaram e dezenas morreram de exaustão pelo calor. Um sargento lembrou que os soldados assados pelo sol bebiam de poças de lama enquanto se abaixavam para evitar as balas de canhão britânicas. Mas o sofrimento interminável era apenas uma parte da história, e uma parte menor, aliás. O fato crucial daquela batalha, de toda a revolução, na verdade, foi que os americanos mantiveram sua posição. Antes que os britânicos se retirassem, os patriotas provaram que podiam enfrentar o melhor exército do mundo em batalha aberta, apesar de uma desvantagem incomparável em treinamento e suprimentos. Infelizmente, o aumento do moral não melhorou as condições materiais no terreno. Quando os soldados ficaram sem comida no Maine durante a expedição do coronel Arnold a Quebec, eles ferviam couro para fazer sopa. Após 7 dias sem nenhum tipo de alimento além de raízes e casca de bétula preta, o soldado William Beggs lembrou que seu grupo de soldados comeu um cavalo perdido e tiveram sorte de tê-lo encontrado. Na campanha de Sullivan, em 1779, os soldados tiveram que se contentar com ração de cavalo, pois as linhas de suprimentos sobrecarregadas os reduziram a meias rações sem farinha. E ainda assim conseguiram derrotar os guardas Tory e seus aliados iroqueses na Batalha de Newtown, uma grande vitória militar, embora tenha lhes custado suas roupas. Um soldado, Nathan Davis, lembrou que seu uniforme foi reduzido a trapos ao marchar por bosques e matagais. Muitos homens andavam com o peito nu. Os sortudos usavam perneiras indígenas. Alguns usavam pouco mais que tangas. Mas eles haviam quebrado a força dos índios e avançado a campanha do exército. Ocasionalmente, as tropas se amotinavam. Quem poderia culpá-los? Mas a maioria não o fez. Na linha de New Hampshire de Simon, nenhum grande motim jamais eclodiu. Esses homens não se alistaram por boa comida, roupas quentes ou festas de piedade. Mas eles se alistaram com um propósito: defender seu país. E a defesa do próprio país implica sacrifício. As pessoas modernas às vezes têm dificuldade em acreditar que os outros não são tão cínicos quanto elas mesmas. Elas acreditam que toda ação humana deve derivar de interesse material egoísta. Os soldados comuns que se alistaram para lutar pela independência americana confundem esses cínicos porque não tinham muito a ganhar, pelo menos materialmente, por seus esforços. O que os motivava era mais valioso: honra, virtude, ideais. O alferes Samuel Cooper escreveu para sua esposa em julho de 1775: "Os perigos que vamos enfrentar eu não sei, mas nunca será dito aos meus filhos: seu pai foi um covarde." Esses soldados se despediram de suas famílias, algumas das quais discordavam até mesmo da causa da independência. Eles suportaram e superaram suas dificuldades por, nas palavras do soldado de Massachusetts, James Davenport, liberdade, paz e independência para sempre. Se os soldados tinham um medo, era a indiferença de seus compatriotas, que seus sacrifícios fossem em vão e sua causa logo esquecida. Em Valley Forge, o Dr. Albigence Waldo descreveu o temor em seu diário. "Lá vem um soldado. Ele vem e grita: 'Estou caindo rápido. Logo não estarei mais aqui, e toda a recompensa que receberei será: pobre Will está morto.'
Em 1780, o Congresso Continental votou para dar uma recompensa, pelo menos aos oficiais que serviram na Revolução, metade do pagamento vitalício, uma cortesia que mais tarde foi alterada para pagamento integral por 5 anos. O soldado comum, por outro lado, voltava para casa com quase nada, notas promissórias sem valor e um tapinha nas costas. Foram necessários mais 38 anos, e para a maioria dos soldados mais de meio século, para que o Congresso finalmente oferecesse uma recompensa aos veteranos necessitados que ainda não haviam morrido. Mesmo na velhice e na penúria, esses veteranos mais uma vez deram ao seu país um presente maior do que qualquer coisa que receberam em troca. Eles nos contaram quem eram e o que fizeram, e nenhum de seus nomes era comum. Nenhum homem é comum. Cada homem sofre e se alegra, falha e triunfa à sua maneira. Ou, nas palavras do poeta da Revolução, Philippe Freneau, longe, longe das cúpulas onde esplêndidos candelabros brilham, é dele, da paz comprada a caro preço. Não ganhar riqueza, afastado igualmente dos bajuladores cortesãos, do levante do grande homem e do sorriso do homem orgulhoso. Vendidas estão aquelas armas que outrora brilharam nos britânicos, quando, cheios de conquista, avançaram para o ataque. Esse poder repelido e a estrutura da liberdade destruída, ela deixa ao seu soldado a fome e um nome. Obrigado por ter assistido até o final. Considere se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, além de outros recursos exclusivos. Conheça o meu livro disponível na Amazon. A sua leitura é gratuita e a compra da versão impressa apoia financeiramente o canal. Participe comigo nesse vídeo comentando a sua opinião e lembre, aqui é um ponto de encontro. Até o próximo vídeo.